Nós vamos assim, queridos companheiros, aqueles que se sentirem mais à vontade, fechar os olhos, buscando sentir toda a paz, toda a harmonia, presentes nos ambientes em que nos encontramos, que são proporcionados pelos amigos espirituais, que nos acompanham, que trabalham em favor do nosso crescimento, da nossa paz, do nosso equilíbrio. Vamos nos ligando ao nosso mentor, este companheiro amigo de todas as horas, a quem nós agradecemos por todo o carinho, por todo o amparo, por toda a inspiração que nos é dada. Vamos nos ligando a Maria, Mãe de Jesus, nossa mãezinha espiritual, a quem nós agradecemos pelo seu exemplo de resignação, de abnegação, pedindo a ela que nos receba em seus braços maternais. E nos braços de Maria nós vamos sentindo todo o amparo, todo o aconchego desta mãe querida que nos fortalece. Doce Mãe, nos leve à presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus, a quem nós agradecemos por todos os ensinamentos. Obrigada, Jesus querido, pelo teu imenso amor, por ter vindo até a terra exemplificar o verdadeiro amor e a verdadeira caridade. Obrigada, Mestre, por teu Evangelho bendito que ilumina a nossa caminhada. E te pedimos que, por misericórdia, leve a nossa prece até Deus, o nosso Pai, a quem carinhosamente entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendermos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E assim, na presença de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos amigos espirituais que nos acompanham, nós vamos dando início a esta preleção nesta manhã. Que assim seja. Bom dia a todos. A gente inicia hoje pensando se fizéssemos neste momento um apanhado simples e mesmo superficial do cenário que temos do mundo, poderíamos dizer que o planeta evoluiu muito em tecnologia e em condições favoráveis para a vida do homem. Porém, ainda é grande o mau uso de toda essa tecnologia. Com todo o avanço, as nações disputam entre si até hoje, guerreando, disputando sem limites e esquecidos da mensagem deixada por Jesus. Os homens nunca estiveram tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes uns dos outros. Percebemos a cada dia o aumento do sentimento de solidão, no momento em que muitas vezes, em um clique, conseguimos ver aquela pessoa que amamos através de uma chamada de vídeo. Os crimes acontecem demonstrando o egoísmo presente e arrasador. O poder ainda esmaga, o desamor ainda é grande. Mas não podemos nos deter somente às tragédias, às tristezas e fracassos no âmbito moral. Não, não seria justo. Coisas boas acontecem o tempo todo. Quantos não se deslocam para as áreas em guerra para auxiliar os atingidos? Inúmeras pessoas se mobilizam para auxiliar com pão, outros para doarem tempo e escutarem aqueles que se veem sem esperança. A exemplo do CVV, Centro de Valorização da Vida, que presta grande auxílio àqueles que estão quase a desistir. Mas, se atitudes tão boas existem e são capazes de transformar ou trazer paz e auxílio,
por que não se propaga? Por que ainda temos a sensação de que as coisas boas acontecem tão isoladamente? Em primeiro lugar, porque, segundo nos fala os Espíritos no livro dos Espíritos, os maus são intrigantes e audaciosos, já os bons são tímidos. O dia que os bons quiserem, preponderarão. Para isso, é necessário fazermos e darmos maior audiência às coisas boas, para incentivar e fazer chegar ao conhecimento de todos. Uma medida que pode auxiliar é nos comprometermos a passar notícias de coisas boas que acontecem. Agora, vamos pensar no ponto principal para a nossa reflexão. Já que o bem precisa preponderar, eu trouxe que é necessário fazer coisas boas. Mas como? Através de qual sentimento eu conseguiria? Qual sentimento é capaz de fazer evoluir moralmente esta humanidade? Através da fraternidade, que é considerada uma virtude essencial para a vida em comunidade. Segundo o dicionário, o substantivo fraternidade significa convivência harmoniosa e efetiva entre pessoas, relação de parentesco entre irmãos, irmandade. O planeta tem buscado há muito tempo a fraternidade. Campanhas são realizadas e percebemos que inúmeras pessoas já começam a se mobilizar neste sentido. Necessário que, como cristãos, façamos a nossa parte, contribuindo com o despertar deste sentimento em nós e exteriorizando para que outros também sigam este caminho. Jesus veio há mais de 2000 anos mostrar a necessidade de vivermos em harmonia uns com os outros. Ele veio nos exemplificar o amor e mostrar que somos irmãos, deixando desta forma a necessidade de desenvolvimento fraterno para todos nós. É assim que, por diversas vezes, lemos os apóstolos relatarem nas falas de Jesus a respeito do amor pelo próximo. Em João, por exemplo, ele nos conta que Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros." Se pegarmos ainda o ensinamento maior trazido pelo Cristo, a ideia de fraternidade está inserida, pois ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, indicando que amar ao próximo como a si mesmo é fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse. E para isso, devemos procurar enxergar no próximo um irmão e tratá-lo sempre como tal. É necessário que entendamos que, se temos Deus como nosso Pai, então naturalmente somos todos irmãos. Apenas na presente existência estamos em situações diversas, como pai, mãe, tia, avós, amigos e assim por diante. Mas na nossa essência somos irmãos. A fraternidade é um sentimento que envolve solidariedade, empatia, respeito e compaixão pelos outros. Muitas pessoas não conseguem respeitar a decisão do outro porque não percebem as necessidades e as dificuldades que o outro apresenta. Quantas vezes desejamos que as outras pessoas fossem desta ou daquela forma, e inúmeras vezes estamos nos decepcionando, idealizando um ser ideal ao nosso olhar. Isso se dá porque esquecemos que somos seres individuais e que cada um passa por um processo necessário para a sua evolução. E, acima de tudo, Deus deu livre-arbítrio, o que significa que cada um segue conforme deseja e que, se a escolha não é a mais acertada, é o próprio Deus quem deixa as leis naturais que regulam a caminhada de todos.
É através, então, da fraternidade que vamos conseguir, ao invés de julgar e sentenciar as atitudes alheias, nos colocar no lugar do outro e compreender as suas necessidades, desejos, dificuldades. É também através da fraternidade que vamos despertar em nós a disposição para ajudar, praticar a caridade, apoiar e estar presente nos momentos de alegria e tristeza. Kardec nos afirma no livro Obras Póstumas que a fraternidade é a caridade por excelência e que a aplicação desta máxima, agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco, nos auxilia na luta contra o egoísmo. Pois a fraternidade nos ensina cada um por todos e todos por um, enquanto o egoísmo diz cada um por si, tornando os dias mais pesados e a caminhada mais difícil, cada vez que o indivíduo insiste em viver somente para si. Cada vez que isso acontece, ele sente ainda mais o peso da vida, porque nós não fomos criados para vivermos no egoísmo, mas para nos unirmos e aprendermos juntos. Para exemplificar sobre a importância da união, eu gostaria de lembrar uma história do livro Jesus no Lar, cujo título é Árvore Preciosa. O assunto abordado por Jesus naquele momento era que a construção do reino divino seria obra de união fraternal. Então ele conta que os homens viviam em permanente conflito, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento. E o Pai, compadecido deles, enviou um mensageiro, que era portador de umas sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Essa árvore produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões. Mas ela reclamava cuidados especiais. Todos deveriam colaborar nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. Seus ramos abrigariam a todos. Seu perfume envolveria a terra em branda harmonia, e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. De posse das sementes, cada um retornou para sua própria casa, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e frutos de ouro. Para isso, fecharam-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total e os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo, e os que retinham adubo não dispunham de água farta. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes não encontrava acesso à gleba conveniente, e quem se havia apoderado do melhor solo não contava com possibilidade de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. O mestre ainda acrescenta: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos, com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos,
através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. E então finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. Com isso, concluímos que estamos na terra para aprender, progredir intelectualmente e moralmente. Por isso é tão importante aprendermos e aproveitar a oportunidade que temos neste momento. É necessário que nos esforcemos a cada dia para lembrarmos que todos somos irmãos. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas ou que aquela pessoa tenha causado um grande mal, lembre-se: se eu acredito em um Deus que criou todas as coisas e todos os seres, então este que me causa dor e sofrimento também é filho de Deus. Pode estar momentaneamente equivocado, mas ainda assim é meu irmão. No momento certo, será chamado às contas pela lei divina. E se nada de material puder ser feito por ele naquele momento, interceda por ele junto a Jesus, através de uma prece, tornando seu coração solidário a quem quer que seja. Que possamos compreender que a roupagem física é transitória, como nos ensina os Espíritos, e que aquele que ali está pode ser alguém a quem eu devo muitos favores, ou mesmo um irmão a quem eu já prejudiquei. Façamos todo o possível para movimentarmos dentro de nós o sentimento de fraternidade, para que se exteriorize em ações, formando uma enorme corrente do bem, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, que tanto nos exemplificou sobre o convívio com os semelhantes. E para finalizar, deixamos aqui uma reflexão, uma frase atribuída à Madre Teresa: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. E assim nós vamos, mais uma vez, fechando os nossos olhos e agradecendo ao Pai pela oportunidade bendita dessas reflexões nesta manhã, retirando de nós os nossos sentimentos de amor, e assim vibrando intenso amor pela paz e pelo bem do nosso planeta Terra, vibrando muito amor por todos os países, vibrando intenso amor pela paz entre as nações, pelo amor entre os homens, vibrando intenso amor por todos os lares, para aqueles que sofrem e choram, vibrando intenso amor por nossos familiares, por aqueles que se encontram mais fragilizados, vibrando por todos aqueles que se encontram num leito de dor, acamados, vibrando intenso amor por todos aqueles que passam neste momento por provas difíceis e que se sentem solitários, vibrando por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, e deixando vibrações de amor em aberto para que seja conduzido onde houver maior necessidade neste momento. E assim, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de toda a espiritualidade aqui presente, nós vamos dando por encerrada a nossa preleção desta manhã. Que assim seja.